Nos dias difíceis, reflete nos outros dias difíceis que já se foram. Depois de atravessados transes e lutas que supunhas insuperáveis, não soubeste explicar a ti mesmo de que modo os venceste e de que fontes auristes as forças necessárias para te sustentares e refazeres durante e depois das refregas sofridas. Viste a doença no ente amado assumir gravidade estranha e, sem que lograsses penetrar o fenômeno em todos os detalhes, surgiram a medicação e a providência ideais que o arrebataram da morte. Experimentaste a visitação do desânimo à frente dos obstáculos que te gravaram a vida, mas sem que te desses conta do amparo recebido, largaste o desalento das trevas e regressaste à luz da esperança. Crises do sentimento que te afiguravam invencíveis, pelo teor de angústia com que te alcançaram o imo da alma, desapareceram como por encanto, sem que conseguisses definir a intervenção libertadora que te restituiu a tranquilidade. Sofreste a ausência de seres imensamente queridos, chamados pela desencarnação para tarefas inadiáveis em outras faixas de experiência. No entanto, sem que despendesses qualquer esforço, outras almas abençoadas apareceram, passando a nutrir-te o coração com edificante apoio afetivo. Tudo isso, entretanto, sucedeu porque persististe na fé, aguardando e confiando, trabalhando e servindo, sem te entregares à deserção ou à derrota, ofertando ensejo à bondade de Deus para agir em teu benefício. Nas dificuldades em andamento, considera as dificuldades que já vencestes e compreenderás que Deus, cujo infinito amor te sustentou ontem, sustentar-te-á também hoje. Para isso, porém, é imperioso permanecermos fiéis ao cumprimento de nossas obrigações, de vez que a paciência no centro delas é o dom de esperar por Deus, cooperando com Deus sem se desesperar. Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos nós aqui para a Evangelho Terapia da semana, em que vamos analisar o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita e aproveitar para refletir o quanto esse Evangelho é necessário no nosso dia a dia, na nossa existência. Nesse primeiro momento, te rendemos graças, Jesus, e rogamos tua luz e tuas bênçãos em nossa caminhada. Mas, acima de tudo, Mestre amado, esforcemos-nos nós para sermos dignos dessas luzes, dessas bênçãos. Zico Horta, queridos amigos da espiritualidade, Dona Ivone do Amaral Pereira, possamos nós elevar nossos espíritos e estarmos em sintonia com vocês, para receber as orientações e o amparo necessário no entendimento dessa página que iremos ler agora de Evangelho segundo o Espiritismo. E saibamos fazer com que o Evangelho de Jesus seja parte integrante da nossa vida e do nosso dia a dia. Que assim seja, com a graça de Deus. Antecipadamente, nós abrimos o Evangelho segundo o Espiritismo e abrimos no capítulo 19, que tem como título A Fé Transporta Montanhas. E nós vamos ler o item 9. O item 9, ele consta do tema Parábola da Figueira que Secou. O item 8 é exatamente a transcrição dessa parábola, que nós vamos encontrar no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículos 12 a 14 e 20 a 23. E nós vamos ler o item 9, que é o item proposto, né, quando nós abrimos a página e abrimos exatamente nesse item 9. A figueira que secou é o símbolo dos que apenas aparentam propensão para o bem, mas que, em realidade, nada de bom produzem. Dos oradores que mais brilho têm do que solidez, cujas palavras trazem superficial verniz, de sorte que agrada aos ouvidos, sem que, entretanto, revelem, quando perscrutadas, algo que substancial para os corações. É de perguntar-se que proveito tiraram delas os que a escutaram. Simboliza também todos aqueles que, tendo meios de ser úteis, não o são. Todas as utopias, todos os sistemas ocos, todas as doutrinas carentes de base sólida. O que as mais das vezes falta é a verdadeira fé, a fé produtiva,
a fé que abala as fibras do coração, a fé numa palavra que transporta montanhas. São árvores cobertas de folhas, porém baldas de frutos. Por isso é que Jesus as condena à esterilidade, porquanto o dia virá em que se acharão secas até a raiz. Quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas, que nenhum bem para a humanidade houverem produzido, cairão reduzidas a nada. Que todos os homens deliberadamente inúteis, por não terem posto em ação os recursos que traziam consigo, serão tratados como a figueira que secou. É muito interessante essa colocação, né, e aqui feita. E nós lembramos aqui de alguns irmãos nossos de outro segmento religioso que acreditam no retorno de Jesus, né? E literalmente falando, que Jesus retornará à Terra para nos salvar novamente, para resgatar aqueles que são os escolhidos. Independente dessa questão, façamos então uma analogia dessa simbologia utilizada por esses nossos irmãos, né, com relação ao retorno de Jesus. Se Jesus retornasse agora, o que ele acharia em nós? Porque exatamente a parábola da figueira conta que Jesus passou por uma certa figueira e ela ainda não estava com frutos. E ele questionou, né, por que essa figueira não está com frutos? E foi adiante. Algum tempo depois passou por essa figueira e ela novamente não tinha frutos. E ele teria lançado, vamos dizer assim, né, uma vibração naquela figueira, uma praga, se assim nós podemos falar, no sentido vulgar da palavra, e ela havia secado. E é exatamente essa parábola que é colocada no item 8, e como nós falamos aqui, do Evangelho de Marcos. Entretanto, essa simbologia da figueira, né, e essa analogia que temos a proposta de fazer aqui, relacionada até à visão, como eu disse, de alguns irmãos de outro segmento religioso, se Jesus passasse por aqui novamente, que figueira seríamos nós? O que ele acharia em nós? Né? O que ele teria, nós teríamos produzido frutos, nós teríamos rendido frutos, ou seríamos novamente aquela figueira estéril, que nunca não rendeu fruto nenhum, que não produziu nada. Então, é algo a pensar, né? Se fizermos, pegarmos a simbologia da figueira, analogia com essa análise, né? Essa analogia de alguns irmãos nossos de segmentos protestantes, né? Do retorno de Jesus à Terra, se pegássemos isso como uma analogia, né? Uma forma de reflexão, se Jesus retornasse, o que acharia ele em nós? Não na humanidade, mas em nós, porque nós somos essa figueira. Nós somos, né, de certa forma, a figueira da parábola. Estamos rendendo frutos, estamos produzindo algo, estamos construindo algo, ou somos a figueira estéril que até agora não fez nada. Estamos aqui, essa Evangelho Terapia é na semana que finda, se assim podemos dizer, um ano, né, um ciclo. Então, imaginemos, se Jesus voltasse em 2021 e nos procurasse, que figueira seríamos nós? Entendendo, trazendo agora para a nossa visão, que Jesus nos observa a todos, que Jesus, de certa forma, está sempre retornando às nossas vidas, está sempre presente em nossas vidas. Então, que Jesus encontrará ao nos ver? Seremos a figueira estéril, a figueira que não produz nada? As palavras ocas, vazias, improdutivas, o posicionamento, a postura, né, que cria somente um verniz, uma superficialidade, se na realidade fazer com que os ensinamentos de Jesus se aprofundem no nosso espírito, criem raízes fortes e profundas no nosso espírito, ou ainda vamos deixar, né, a erva daninha que trazemos, seculares de várias existências, arraigada ao nosso íntimo, à nossa psique, à nossa consciência ainda deturpada e equivocada de outras vidas? Que figueira queremos ser nós? O que estamos produzindo de benéfico e, acima de tudo, o que estamos assimilando dos ensinamentos trazidos por Jesus? O que estamos assimilando dos conhecimentos trazidos pela doutrina espírita?
Porque você ter o conhecimento é uma coisa, mas você desenvolver o entendimento em cima desse conhecimento é outra e um passo muito maior. O conhecimento é acessível a todos, todos têm acesso ao Evangelho, né, à Bíblia, vamos dizer assim, todos têm acesso ao Evangelho segundo o Espiritismo, todos têm acesso a obras literárias de cunho religioso, sejam quais forem, e nós temos acesso aí a uma vasta literatura espírita, então nós temos a possibilidade de adquirir o conhecimento. O conhecimento é acessível a todos, numa palestra, num curso, num livro, numa página que seja. Entretanto, esse conhecimento ele deve ser aprofundado para que venhamos a desenvolver um entendimento disso. E esse é um outro passo, né? Um passo mais profundo, um passo mais reflexivo, um passo que irá nos proporcionar, né, a possibilidade de uma modificação, a possibilidade de uma reformulação. Então, é o que é colocado aqui, ó. A figueira que secou é o símbolo dos que apenas aparentam propensão para o bem, mas que, em realidade, nada de bom produzem. Então, nós temos que realmente produzir algo de bom. Nós temos que realmente fazer, né, que não seja uma aparência essa propensão ao bem, mas seja um estímulo essa propensão ao bem. Porque fazer o bem na acepção plena da palavra, nós ainda não fazemos. Mas temos a oportunidade, em várias situações, de praticar o bem. E aí, se nós praticamos o bem, estamos começando a render frutos. Estamos começando realmente a ter a propensão de sermos figueiras que podem render frutos salutares, principalmente aos outros, não somente a nós. Porque qual é a acepção, né, da árvore frutífera? Ela está rendendo frutos para os outros, não para ela própria. Ela não vive dos seus próprios frutos. Na realidade, os frutos são uma produção, uma consequência da sua vida. Assim deveríamos ser nós. Que a nossa vida rendesse frutos para os outros. Que ela não seja somente, né, uma propensão aparente, mas seja uma propensão efetiva a trazer frutos salutares aos outros, nessa prática do bem, né? Dos oradores que mais brilho têm do que solidez, cujas palavras trazem superficial verniz, de sorte que agradam aos ouvidos, sem que, entretanto, revelem, quando perscrutadas, algo de substancial para os corações. Então, né, as pessoas às vezes falam, né, nós que trabalhamos, né, eu e outros, o trabalho da divulgação da doutrina espírita, somos ainda limitados? Somos ainda imperfeitos? Temos muito a nos modificar? Sim. Mesmo grandes oradores, quando desenvolvem em si uma grande humildade, figuras como Divaldo, né, figuras como Haroldo, apesar de serem grandes oradores, desenvolvendo a humildade que se faz necessária em todos nós, reconhecem ainda as suas limitações, expõem muitas das vezes as suas limitações. Então, todos nós somos ainda limitados e imperfeitos. Entretanto, temos que fazer com que, no caso aqui, fazendo a alusão aqui aos oradores, fazer com que aquilo que falemos, aquilo que divulgamos, aquilo que nós procuramos levar aos outros, seja, na realidade, a princípio, aquilo que trazemos no nosso coração, aquilo que buscamos fazer, apesar das dificuldades que ainda trazemos por conta das nossas limitações morais, aquilo que buscamos fazer no nosso dia a dia, na nossa existência, no cotidiano. Então, a intenção é que nós venhamos a entender, né, a compreender que se faz imprescindível um processo de mudança muito grande. Não adianta você ter, né, uma oratória maravilhosa, você ser um grande orador, você colocar, como ele fala aqui, né, palavras que na realidade são muitas das vezes vazias, são utopias, não vêm realmente do coração, porque na realidade elas não exprimem a sua conduta de vida. Por mais que você ainda imperfeito seja, venha se equivocar. Mas que aquelas palavras possam ter um mínimo de embasamento na sua conduta, para que ela possa render frutos, alegrando, aliviando o coração dos outros,
trazendo aos outros, né, a possibilidade de, degustando esses frutos, meditar em suas próprias vidas e buscar um processo íntimo de reformulação. Simboliza também todos aqueles que, tendo meios de ser úteis, não são. Todos aqueles que têm meios de ser úteis não são, porque todos nós podemos produzir, todos nós podemos fazer algo, por menor que seja, por aparentemente pequeno que seja, todos nós temos condições de produzir algo, de render frutos. Todos nós temos condições de ser a figueira não estéril, mas a figueira que ela possa trazer ao outro algum benefício, qualquer que seja, por menor ou aparentemente insignificante que seja. Eu costumo sempre falar isso. Deus não espera de nós grandes obras. As grandes obras são destinadas a espíritos capacitados para as tais. As grandes obras são destinadas a espíritos que já vêm se preparando já há longo tempo para essas grandes obras. Mas cada um de nós pode produzir em obras pequenas. Cada um de nós pode render frutos, mesmo que seja dentro do próprio lar. Mas estaremos rendendo frutos, estaremos alcançando o objetivo esperado por Deus de que nós possamos contribuir no desenvolvimento da sociedade, através do nosso desenvolvimento, da nossa reformulação. Simboliza, né, a figueira estéril todas as utopias, todos os sistemas ocos, todas as doutrinas carentes de base sólida. Kardec mesmo falava isso com relação à doutrina espírita. Se ela não tivesse uma base sólida, se tudo aquilo que ela trazia não fosse algo com um sustentáculo, um amparo da espiritualidade, ele sabia que certamente, com o passar do tempo, ia se esvaziar, ia se perder, deixaria de existir. Entretanto, ele percebia, nas orientações trazidas pela espiritualidade, o embasamento forte que tinha aquelas mensagens, que possibilitava exatamente as pessoas irem fazendo dela, né, um processo de modificação e irem difundindo e divulgando esse ensinamento, não só com palavras, mas demonstrando em sua existência exatamente aquilo que buscavam trazer. Então, vamos pegar aí como referência Chico, Divaldo, que são grandes, acabam sendo grandes exemplos para nós espíritas. A doutrina espírita se embasou exatamente por causa disso, por causa dos exemplos de pessoas como Chico e Divaldo, que nós temos como uma referência hoje. Mas o que? Eles vivenciavam, exemplificavam, não divulgavam uma doutrina que não é oca, uma doutrina com sustentáculo, uma doutrina com base, uma doutrina, acima de tudo, com demonstração daquilo que eles falavam. Mais à frente aqui, o que mais das vezes falta é a verdadeira fé, a fé produtiva, a fé que abala as fibras do coração, a fé, numa palavra, que transporta as montanhas. Então, nós temos que acreditar, ter essa fé, a fé que dá exatamente o embasamento para que nós possamos desenvolver em nós um processo de modificação. Modificação é essa que rende frutos e propicia aos outros que estão em derredor um processo também de modificação neles. Então, é muito interessante nós pararmos para pensar nisso, que tenhamos fé naquilo que estamos fazendo, que tenhamos fé naquilo que estamos acreditando que é o melhor. E façamos tudo com fé, tendo a certeza de um retorno não no sentido vulgar da palavra, de demonstrar a outros uma mudança. Não, o retorno de nós sentirmos em nós a mudança. E de aí sim, a nossa mudança vir a refletir no outro, ser o fruto salutar na modificação do outro. Citando novamente aqui Chico e Divaldo, a mudança deles, a conduta deles, é para nós um fruto salutar, um exemplo a ser seguido. Jesus, né? Os ensinamentos de Jesus transcorrem o tempo aí. Por que não se perdeu? Porque muitos tiveram a fé e acreditaram.
E, acima de tudo, Jesus era aquela figueira que rendia frutos, frutos que nós degustamos até hoje e vamos degustar durante toda a existência nossa nesse orbe, já que ele é nosso guia e modelo, governador espiritual do nosso planeta. Então, os ensinamentos de Jesus eram a exemplificação do que ele era como árvore, dos frutos que ele produzia, frutos que nós vamos consumindo até hoje. E que nós temos a possibilidade, se desenvolvermos essa fé equilibrada, essa fé realmente convicta daquilo que fazemos com a doutrina espírita, daquilo que fazemos dos ensinamentos de Jesus, vamos começar a nos modificar e começaremos nós a render frutos aos que nos rodeiam, a darmos o exemplo, a darmos a eles que estão ao nosso redor a demonstração de que esse caminho é o correto, essa conduta é a melhor. Mas você tem que se empenhar, tem que acreditar nela, tem que buscar nela. Mais à frente aqui, por isso é que Jesus condena a esterilidade, porque dia virá em que se acharão secas até a raiz. Quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas que nenhum bem para a humanidade houverem produzido, cairão reduzidas a nada. Que todos os homens deliberadamente inúteis, por não terem posto em ação os recursos que traziam consigo, serão tratados como a figueira que secou. Então, todas as doutrinas, qualquer que elas sejam, não digo somente religiosas, mas em todos os aspectos, né, que não produzam fruto, elas irão se acabar. Todos aqueles de nós que não produzirmos frutos, seremos como uma figueira estéril, que Jesus vai retornar e falar assim, ué, mas tanto tempo depois você não rendeu nem um frutinho, você não contribuiu nem um pouco que seja para saciar a fome e a sede daqueles que estão caminhando contigo. Então, meus irmãos, vamos fazer, né, que a nossa existência não seja a existência da figueira estéril. Que se Jesus retornasse ao final de 2020 ou ao princípio de 2021 e buscasse a cada um de nós, que ele visse que nós produzimos um pouco que seja. Que a nossa fé não é uma fé oca, não é uma fé vazia. Que a nossa certeza não é uma certeza somente que sai da boca para fora. Que a nossa fé, que a nossa certeza, que aquilo que buscamos fazer de bem sai do nosso coração. E mais do que sair do nosso coração, busca nos modificar. E mais do que isso, começa a render frutos no processo de auxílio de modificação do outro. E aí Jesus vai ver que nós somos aquela figueira que buscou, apesar das imperfeições, das intempéries, apesar das dificuldades, buscou sobreviver, buscou se sustentar, buscou render frutos para si e para principalmente o outro. Buscou trazer em si a modificação necessária para que o outro visse essa modificação e vislumbrasse um horizonte melhor. Então, meus irmãos, possamos nós, ao término agora de 2020, dos princípios de 2021 e 2021 todo, possamos nós ser essa figueira, a figueira que busca render frutos, que acredita, que se empenha, independente das dificuldades em si, independente das dificuldades ao derredor, mas que se esforça em se modificar para que possa render frutos, frutos salutares que contribuirão com o outro. E aí Jesus vai dizer, essa figueira está rendendo frutos. Então vamos estimular, vamos podar ela, vamos aguar, vamos botar ali o fertilizante necessário para que cada vez mais ela renda mais frutos. Isso somos nós. Que possamos então, no final desse ano e nos outros anos que virão, ser a árvore que produz frutos, mas façamos em nós a modificação necessária para que sejamos boas figueiras com bons frutos. Muito obrigado a todos, uma feliz passagem de ano para vocês, familiares e parentes, e possamos nós, no ano que vem, estarmos aí caminhando com Jesus nesse processo de modificação, de reformulação, e possamos render frutos. Obrigado, muita paz a todos.